Bom, já se sabe a essa altura do ano que vamos ter uma safra no estado, no cinturão citrícola de São Paulo e também de Minas, uma produção aí prevista de 309 milhões de caixas. O que isso significa, sobretudo para quem é leigo no cômputo geral das coisas, para a economia brasileira, para a transformação em suco e divisas do Brasil nas suas exportações e tudo mais, é o que a gente não tem noção. Por isso a gente vai conversar com o Vinícius Trombin, coordenador de pesquisa e estimativa da safra do Funder Citrus. Bom dia, Vinícius. Bom dia, tudo bem? Você está na roça aí, Vinícius? Não, é só um fundo aqui Eu de uma imaginei. paisagem aí de pomar. Muito bonito, por sinal. Aliás, ficou muito bom, muito bonito mesmo. Vinícius, essa produção de 309,34 milhões de caixas, comparativamente a outras safras, ela é alta, ela é grande, menor? Como é que você qualifica agora? Quantifica? A gente está numa safra de tamanho médio, né? Então, a média dos últimos 10 anos é 306 milhões de caixas. Esse número de 309 milhões e 340 mil caixas, ele é 1,04% acima da média dos últimos 10 anos. Mas ele é abaixo da safra colhida, né, recentemente, a última safra, que foi colhida em 314 milhões de caixas. Então, esse Menor. número significa que é 1,55% menor do que a safra passada. Esses números em caixas refletem também a área produtiva, isto é, se estamos aí mais ou menos equivalendo um ano com o outro, significa que a área produtiva permanece a mesma? É isso, né? Em termos de a área produtiva, ela caiu, né? Ela caiu 7 mil e poucos hectares, mas as plantas, os pomares que entram em Produziram mais. produção nesse ano, eles são mais adensados do que aqueles que saíram. Hum, Então, eles têm mais plantas por hectare do que aqueles pomares que foram erradicados, né? Que são pomares mais antigos, quando se usava um espaçamento entre plantas ainda muito maior, né? uhum, Muito a metragem, né, entre uma planta e outra era muito mais espaçado. hum, Atualmente se usa uma densidade maior, ou seja, o espaço entre uma planta e outra é menor. Então isso dá mais plantas por hectare, uhum, né? Então, essas plantas novas que estão entrando em produção, elas têm mais densidade, né? uhum, Esses pomares são mais densos. Isso faz com que o número de árvores não mude, né? Fique praticamente igual, uhum. embora a gente tenha uma perda de hectares. Entendi. Mas também com formação de plantas mais novas que provavelmente produzem mais que essas velhas que foram erradicadas, né? Ah, com certeza. São pomares bem mais produtivos do que aqueles que Entendi. estão sendo erradicados, né? São pomares mais antigos. Agora, o noticiário do agro quase sempre mostra aí, foca mais as commodities e mostra recordes de produção e tudo mais, enquanto a laranja vai se mantendo dentro desses patamares. Daí a minha pergunta, o que é que impede a laranja também de bater recordes anuais? Qual é o impedimento maior? Olha, a laranjeira ela sofre com ciclos bienal, né? Então, em um ano, a carga de frutos ela é bem elevada, isso consome as reservas da planta, né? A reserva de energética, de carboidrato que a planta produz a partir da fotossíntese, né? Então, essa carga elevada de frutos em um determinado ano consome muito essas reservas e no ano seguinte a gente tem uma produção menor, um menor número de frutos por árvore. Isso fica continuamente, né? Então, um ano produz muito, no outro ano produz menos. Então, é o que a gente chama de alternância de carga de frutos. Isso acontece nas laranjeiras. Uhum, Então, em um determinado ano, pode acontecer algum problema climático, né? uhum. E faz com que as laranjeiras daquela região entrem nesse ciclo, né? De anos de maior e anos de menos carga. Esse ano que a gente está agora é um ano de menos carga, na maior parte do cinturão citrícola. Uhum. Então, isso faz com que o número de frutos por árvore que vai ser produzido nessa safra é menor do que do ano passado, é em torno de 5% menor. Vê se a minha impressão está certa. Eu tenho a impressão, acompanhando aí pelos últimos 30, 40 anos a história da laranja,
E como leigo, eu vejo que essa laranja veio com altas produções em Minas, depois avançando aqui Barretos, Bebedouro, se tornou a maior produtora, depois não era mais, era Itápolis. Parece que a planta vai ganhando grandes produtividades, mas por algum tempo e vai caminhando por outros caminhos, como se estivesse, essa é a minha impressão, fugindo das pragas. Tá certa essa minha observação, professor? Sim, é isso mesmo. Nós temos aí algumas pragas, né? E a região acaba tendo uma incidência grande daquela praga ou daquela doença. E aí os produtores eles migram, né? Eles buscam áreas que sejam mais produtivas, né? Que tenha condições melhores de produção. Isso aconteceu no passado na região sudoeste, que é aquela região Avaré e Itapetininga, É né? lá. Ali a gente teve uma migração da citricultura para essa região. Nós tivemos também a migração, como você estava dizendo, na região do Triângulo Mineiro, né? Então, as laranjeiras, os pomares, eles migraram para essa região e hoje a gente tem uma condição de aumento muito grande da incidência do greening em regiões que antes não eram tão afetadas. Isso está fazendo também uma migração da citricultura para regiões de menor incidência, né? Então, a gente está vendo esse movimento também, né, Uhum. acontecendo nos dias de hoje, por conta do greening. Interessante isso, né? Como se a produção fosse fugindo da doença, porque ela se mostra muito, muito forte, muito atuante ali e tal, e aí as grandes produções vão caminhando, né? Era Bebedouro, depois era Itápolis, depois não era mais, agora é Avaré, lá para aqueles lados, e talvez mais adiante vá para outra região, enfim. É interessante, né, o ciclo. É como se... Buscando também expansão da cultura, né, para É, terras que ainda são mais baratas, né? Isso aconteceu lá em também. Avaré, em Ah, tem Itapetininga, isso. em Duartina, né? Verdade. A gente Por tinha onde condições passou... climáticas muito boas, né? É Então, verdade. chuvas mais regulares, É uma verdade. temperatura mais amena Por e onde... terra mais barata também, né? Sim, por Isso onde... fez com que a citricultura fosse migrando de região. É, por onde a laranja Hoje em foi dia não tem passando. mais isso, né? Então a terra está cara em todo lugar. Então nós não temos mais essas condições de preço É. mais atrativos do que tínhamos no passado, né? Então hoje basicamente a migração não é mais por conta de terra, né? De valor da terra, mas sim por condições melhores fitossanitárias. É interessante que por onde a laranja foi passando, o preço da terra foi aumentando demais. É, Hoje o em dia alqueire está é muito sempre mais caro, né? A caro. terra é um bem raro, né? É, E de é. muita relevância, porque a gente está falando de produção de alimentos para uma população que cresce muito, né? Finalmente, a pergunta que muito nos interessa, porque estamos em Matão, onde temos a maior indústria de suco do mundo, a Citrosuco Fischer. Essa produção, eu vou chamar de estabilizado, não são números iguais, mas também meio parelhos, entre um pouco mais, um pouco menos a cada ano. E o anúncio agora é de 309 milhões de caixas. Significa dizer também que a indústria vai processar na mesma quantidade, mais ou menos? Sim, porque a gente tem um volume parecido, né, de produção em relação ao ano passado, é bem semelhante, e a indústria ela tem uma capacidade, né, máxima aí de produção, né? Ela busca produzir, né? Nós estamos saindo aí, nós temos uma condição mundial, né, de oferta baixa de laranja, né? Então nós tínhamos um grande player que era a Flórida, né, que produzia bastante. Mas por conta do avanço do greening, da incidência do greening na Flórida, a Flórida deixou de ser um player importante na produção de laranja. Então, basicamente, a produção de laranja para suco, nós temos a maior parte, a mais expressiva é a brasileira, né? Então, com isso, a indústria ela tende a Uhum. produzir o máximo que ela consegue, né? Sim. Para atender esse mercado mundial de suco de laranja. Mas a gente tem uma limitação também, a fábrica tem limitação, né? De capacidade de produção, de escalonamento, e a gente
deve continuar, né? O melhor representante seria a Citrus BR para falar desse assunto, né? Tudo bem, Mas tudo bem. eu acredito que a gente continue, né, no mesmo Patamar, né? ritmo, né, de processamento que teve Ok, no ano passado, um pouco mais acelerado por conta de uma safra é, com maior concentração de frutos de primeira florada, né? O que possibilita, então, essas fábricas iniciarem e tomarem velocidade mais rápido do que foi o ano passado, mas em termos de produção, eu acredito que sim, deve manter o ok, que a gente teve no ano passado. no ano passado. Última pergunta, eu deixo sempre uma pergunta aqui, se é fake ou se é fato. Daquilo que às vezes é crendice, parece ser crendice, daquilo que as pessoas falam, né? E que não necessariamente são verdades. Eu deixei a seguinte pergunta, então, para encerrar, para Sim, você, Vinícius, o seguinte. Ouvi muitas pessoas nessas décadas todas dizerem: pô, vem uma doença, quando você começa a controlar a laranja, já vem outra doença. A laranja parece que nunca para de ter doenças. Eu chego a imaginar que os americanos que morrem de inveja da nossa laranja, cuja qualidade é muito melhor, eles vêm aqui, espalham lá um besourinho, sei lá o quê, e trazem doença para acabar com o nosso pomar. É fato ou é mito isso, hein? é uma questão difícil, não saberia te responder, mas o que a gente sabe, né, é que hoje em dia o mundo ele é globalizado, né? Então a gente é impossível uma doença ficar restrita a uma região específica, né? Veja o caso da Covid, né? Então rapidamente a Covid se espalhou por conta desse mundo globalizado, né? Então de pessoas transitarem, comércio, né, entre as nações. Então, a gente sabe que isso possibilita que as pragas e as doenças, né, os vírus, como foi da Covid, eles transitem no mundo todo muito rapidamente. Então, é muito difícil a gente conter uma doença, uma Hum, praga, hum, né, um vírus numa região específica. Agora, se esse vírus é levado, né, se essa peste é levada para outra região, aí eu maldosamente, né? realmente não entraria nesse mérito, porque eu não sei, né? Por esse seu raciocínio, eu devo pensar assim, então. Olha, o mal que eles espalhariam nos nossos pomares se voltaria contra os pomares deles também, então. Então não seria bom para ninguém, ou seja, cai por terra essa tese, né? Visto assim, pelo menos, sim, né? Sim, sim, é aquele negócio, né? Quando a casa do seu vizinho está pegando fogo, né? A sua A está em sua risco corre também, né? risco, né? É bem isso mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente evita, as nações, todos os países evitam ao máximo, né, a entrada dessas pestes no seu país, porque a gente sabe que ali tem um risco, né? Ninguém quer, né? Basicamente, ninguém Hum, quer uhum. que a produção de alimentos ela diminua, né? Porque isso significa preços mais elevados, né? Sim, muito bem. Para o próprio consumidor. Então, você coloca uma produção, né? É um tiro no pé, né? Seria um tiro no pé, porque a gente importa alimentos, né? Os países não são autossuficientes, né? Então, isso faz com que é melhor que o outro esteja produzindo Uhum. para que você possa ter disponibilidade de alimento, né? De matéria-prima, de alimento. Vinícius, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Parabéns aí pelo cenário aí que o pessoal montou para você. Isso. O pessoal da A comunicação aqui do Daniele aí, a Fundecidos turma aí, trabalha viu? Parabéns, ficou muito sugestivo, né? muito bem. Esse Isso aí. cenário. Um grande abraço a você pela Bom, gentileza, agradeço. Bom dia. nós que agradecemos aqui. Um ótimo dia para você e para todos os ouvintes aí. Falei com Vinícius Trombin, coordenador de pesquisa de estimativa de safra do Fundecitrus.